Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Juliana, que é psicóloga e trabalha também com mindfulness e meditação. E a gente vai falar um pouco do quanto que o mindfulness ajuda nessa questão da saúde mental, da saúde física, da saúde como um todo, né, Ju? Muito Isso. obrigada pelo aceitar o convite. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui hoje, para dividir um pouquinho da prática. Então vamos lá. Aqui nós separamos algumas perguntas que eu acho que são as perguntas que as pessoas sempre se questionam, que eu recebo muito no meu dia a dia, né? Tá, Afinal, o que é o mindfulness e como ele se diferencia de outras práticas de meditação? tá. É, eu gosto muito de falar, vou até falar muito pela visão que eu tenho da mindfulness, pelo seguinte: é, quando eu entrei em contato com ela, eu enxergava muito, é atenção plena, e aí todo mundo falava atenção plena, né? Porque a gente acabou que traduziu no português para atenção plena. E o foco ficou apenas nisso, né? E a partir do momento que você começa a praticar, você começa a entender que ela é além. Então, a descrição dela seria uma prática, né, de meditação, mas na verdade, assim, ela é uma prática e ela também é uma filosofia de vida. Então, eu encaro ela como uma prática da consciência, né, do presente, do momento presente, e que não está ligado à espiritualidade, como algumas outras práticas, né? Então também não está ligado a repetir mantras. É uma prática onde a gente começa a trabalhar a questão da regulação de atenção e Uhum. esse foco no momento presente. Por isso que se fala tanto de atenção plena. É, e na minha prática eu vejo o quanto que é importante, porque principalmente as pessoas estão com muita dificuldade de o que eu faço, porque parece que estão vivendo no automático e você traz literalmente essa visão do tipo, saia do automático e preste atenção, às vezes no barulho do passarinho quando você está na rua, ou até mesmo dos carros passando, sentir a brisa do vento. Eu acho que muitas vezes eu vejo que as pessoas estão tanto no automático que às vezes perde um pouco disso, né? Como que é essa questão na prática, assim? Me fala, porque quando a gente se conheceu, você trouxe assim, olha, eu precisei passar por isso na minha vida para Sim. poder realmente ver o sentido. Conta um pouquinho para nós como que foi todo esse processo e como que você traz isso também para os pacientes. Tá, bacana essa pergunta. Você fez, eu fui revivendo algumas coisas. É, a primeira coisa que eu escuto do paciente quando ele vem para praticar, que vem alguns já com desejo de praticar, né? Outros não, outros eu vou sentindo que é o momento e aí eu falo, o que você acha? E vou apresentando a prática. Mas muitos vêm com esse questionamento, Ju, nenhuma meditação eu consigo, eu sou muito agitado, eu sou muito ansioso, eu vou ficar irritado. E essa fala é uma fala que eu me conecto muito, porque eu sou uma pessoa mais agitada, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso gastar energia todo dia, eu faço muito esporte, eu preciso canalizar, sempre tive uma ansiedade mais alta, mais elevada, e precisei sempre aprender a lidar com ela, né? E aí, quando eu entrei em contato com a Mindfulness lá atrás, a primeira formação que eu fiz, a gente primeiro fazia uma formação de 8 semanas, né, baseado no protocolo que é o TS8M da Kátia, e ela fez esse protocolo baseado no MBSR, só que ela fez lá dentro do HC. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz a formação, eu falei, meu Deus, assim, não funcionou. Eu tô igual que eu saí. E aí eu fui falar com ela, não funcionou em mim. E aí ela falou assim, Ju, faz de novo. E aí, quando eu fiz de novo, eu falei, pô, não funcionou de novo. E eu fiz isso acho que umas 5 vezes e já estava funcionando, né? O que eu não percebi é que assim, a expectativa, e é isso uma coisa bacana que é da prática também, quando a gente trabalha a questão da não expectativa, né? A expectativa que eu gerava daquilo que ia fazer na minha vida não era exatamente o que já estava acontecendo. Eu já estava tendo várias melhores e não estava me dando conta disso, né? E aí teve uma vez que assim, que eu já lá pela quinta formação, sei lá, isso lá, fora as outras que eu ainda fiz fora, que eu ainda ia buscando livro, eu falava, não é possível que esse negócio está funcionando em mim, ao mesmo tempo eu queria ver o efeito da mindfulness. E aí eu tive uns momentos de vida muito críticos, assim, que aconteceu muita coisa ruim na minha vida, assim, de perda, de luto, E aí quando eu passei por esse processo, aí eu me dei conta, nossa, isso está funcionando mais do que eu imaginava, porque eu estava vivendo muita coisa difícil e trabalhando muito. E aí eu me dei conta de como a mindfulness estava fazendo efeito em mim, porque se não fosse isso, eu não estaria conseguindo.
É porque é subjetivo, né? As pessoas estão acostumadas com concreto, do tipo, se eu faço atividade física, eu começo a ver que meu tônus está ficando mais, né, tá ficando tonificado ali, o músculo. E como mostrar isso para as pessoas, né? Então isso é importante, a expectativa. Exatamente. A gente trabalhar essa expectativa. E aí você se dá conta no momento que você vê assim, por exemplo, que é uma outra coisa bacana. A gente aprende muito com a atenção plena, a gente está muito acostumado a ação-reação, né? E esse tempo entre a ação e a reação, a gente não percebe, né? É tipo, eu falo que é um fio desencapado, né? Explodiu, pegou ali, deu um curto-circuito. A gente não se dá conta desse tempo. A mindfulness faz o quê? Você entra em contato com a situação, e você para, pensa e age. Então, em vez de reagir, você passa a agir com assertividade. E aí, isso eu comecei a perceber, que situações que eu estava passando de estresse, situações que eu não estava tendo reações que eu teria antes. Eu falei, opa, tem alguma coisa realmente acontecendo em mim. Eu falei, não, agora eu acho que está funcionando. E aí foi quando eu fui buscar especialização e tudo, e falei, não, eu preciso passar isso. E o outro ponto foi perceber que a prática, para cada paciente, que é diferente das outras meditações, então por isso que eu gosto tanto, você individualiza, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo que vem, você não passa a mesma coisa. Você não passa, tá aqui o protocolo, eu vou usar um protocolo de 8 semanas com você. Tem paciente que a gente fica na primeira e na segunda semana, tem pacientes que a gente esquece as semanas e monta um programa para aquele paciente, porque cada semana tem um objetivo. E aí você consegue ajudar a pessoa dentro do que ela realmente está precisando, sabe? Mas é a individualidade que eu acho que não tem como fugir, né? Não. A gente fala aqui, às vezes, de atividade física, a gente fala também de alimentação, a gente fala do sono, e cada assunto que envolve a saúde como um todo, ela é muito individual. Não tem como a gente tentar pensar num algo abrangente. A gente sabe que uma coisa é a gente ter conhecimento, a outra é a gente colocar em prática de acordo com cada especificidade, né? E eu falo isso muito até no processo terapêutico. Não, às vezes o que dá para um não dá para outro. A gente não trabalha tipo o transtorno, a gente trabalha as individualidades de cada um, né? Exato. E aproveitando isso, quais são os principais benefícios, né, da mindfulness para a saúde mental e física? Tá, então a gente tem redução de estresse, né? E eu tô falando de estresse ruim, né? Então, redução de estresse, problema cardiovascular, respiratório, depressão, ansiedade, dor crônica, para pacientes, por exemplo, para atletas que eu atendo, aumento de performance, de foco, eu ficaria horas aqui, mas assim, melhora no sono, melhora em tudo. E assim, uma coisa que eu falo, você realmente sente. Você sente que você está tendo uma melhora, entendeu? E é uma coisa nítida quando você vê que a pessoa consegue entrar naquele processo e como é que ela sai, sabe? E não adianta querer achar que é aquela coisa rápida, né? Não, não é rápida. Eu falo que é igual a musculação, igual você estava falando, né? A musculação, você tá lá, você precisa repetir ela para você ver a sua massa muscular, criando a definição, crescendo, enfim. A mindfulness você precisa da prática, você precisa da constância, para você ver aquela prática acontecendo, de falar com a malhação no cérebro, né? Para você fazer com que você vai modulando, né? O que a gente fala da neuromodulação, né? Então, você vai modulando para que você consiga estar nesse estado. E em várias fases da vida, às vezes, você tem que voltar atrás. Então, assim, tem momentos da vida que às vezes eu me dou conta e eu falo assim, opa, né? Acho que fugi aqui, entrei no automático, porque o automático ele é convidativo na vida da gente, é o tempo todo. Se você não se der conta, é a casa que chama, é o trabalho que chama, não sei o quê. Quando você vê, você tá atendendo a 1000 pessoas ao mesmo tempo, você tá ansiosa, ou você explodiu do nada na situação, aí você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. E isso é uma coisa que eu faço muito comigo, eu falo, eu fui demais agora, tem que voltar. Né? Ou às vezes os filhos, né? Meus filhos, uma vez meu filho falou assim, mãe, você deve estar com alguma coisa sua, que agora tá vindo muita coisa. Aí eu falei, opa, realmente ele tem razão, acho que eu tô demais. Aí eu voltei atrás, e aí percebi que naquele momento eu tava nesse automático, né? Então é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento. E uma pergunta, assim, que me surgiu. Tem idade para a gente fazer, assim, essa questão de orientar o mindfulness, alguma contraindicação?
são duas coisas aí, ó. Idade não, você pode começar desde pequenininho. Então, para você ter noção, assim, eu tô falando das crianças, vou falar até dos meus filhos, tá? Então, desde pequenininhos, assim, quando vão dormir, eu ensinei a técnica do balãozinho, que tem mindfulness para criança, né? Então, de imaginar que tá indo, que tá dormindo, que não sei o quê, e eles gostam. Tanto que até hoje, tipo, o mais velho vai fazer 16, a do meio tá com 13. Então, eles gostam, e se eles tiverem, eles falam, faz aquele negócio comigo. Entendeu? Volto para respirar, então não tem idade. Agora sim, contraindicação, né? Então, para falar de qual o cuidado que a gente tem que ter. Então, por exemplo, assim, o nicho de paciente que a gente vai pegar. Então, paciente com transtorno alimentar. Por exemplo, se tem uma prática de foco no corpo, foco na sensação tátil, eu tenho que ter cuidado com esse tipo de paciente. Porque eu sei que isso pode ser um gatilho para desenvolver e entrar em alguma crise. Por isso que a gente entra naquela coisa de dizer, opa, não vou usar tudo em todo mundo. Então, não existiria uma contraindicação desde que você saiba como usar com aquele paciente. Agora, não dá para usar tudo igual com todos, porque você pode despertar alguma coisa naquele paciente que ele pode não estar apto para entrar em contato, né? Ou então, se a gente pegar um paciente, por exemplo, limítrofe, que esteja muito aflorado, né? Então, eu não posso fazer esse paciente entrar em contato com as emoções se ele não estiver ainda apto a regular as emoções. Ou uma pessoa ansiosa, eu falar muito ansiosa, falar, vamos focar na respiração. Vai disparar a ansiedade, vai hiperventilar, entendeu? Não funciona. Não, e eu vejo muito que, assim, eu sou uma pessoa diurna, e eu não sei se isso tem alguma relação, mas eu sou diurna, que eu funciono assim, eu tenho que ir cedo para academia, porque é o meu pico de energia, e é nesse momento que antes de ir para academia, na hora que eu acordo, é onde eu consigo fazer minha meditação, consigo fazer as minhas orações, é o meu momento. Aí eu vou para academia, dou aquele gás, e é onde eu sinto mais essa tranquilidade. Essa questão de horário, por exemplo, tem alguma relação? Se pode ser no meio do dia, no final do dia, na manhã? Como que estabelece isso? Aí eu também vou falar da minha visão muito pessoal, tá? Porque às vezes quando você vai ver nos estudos, então tem gente que sugere que é de manhã, tem gente que sugere que é melhor você fazer a hora que dá e tal. Como é que eu encaro hoje, e principalmente pelo público diversificado que eu tenho, tá? Eu peço para a pessoa fazer a hora que ela conseguir. Esse é o primeiro passo, é o contato, né? Então, a hora que for possível para ela. E aí eu passo áudios de 3 minutos só. Porque são áudios muito curtinhos, porque eu quero que a pessoa ela perceba que ela pode fazer em qualquer momento. Aí se a pessoa nem isso tá afim, aí eu falo, embora fazer então uma prática de check-up. Aí eu peço para a pessoa parar, fechar o olho e prestar atenção no que ela tá sentindo fisicamente, emocionalmente e o que ela tá pensando. Só, é o exercício. Aí ela tem que escrever essas 3 coisas. Porque é o passo que vai vir antes. Porque ela vai ver que aqueles segundos que ela parou ali, e aí eu mostro pra ela que aquilo já é uma prática. E aí ela vai vendo que ela pode ir praticando ao longo do dia. Porque, por exemplo, tem muita gente que acorda, te dá meu exemplo, eu não consigo fazer isso que você faz hoje. Por quê? Eu acordo super de madrugada, e é meu horário que eu tenho pra treinar, mas eu não consigo antes fazer a meditação, a oração, não sei o que, não. É tudo cronometrado e tem que voltar, e aí já tá na hora de dar de mamar de novo, e não sei o que, depois vou entrar em atendimento. Então, eu não consigo nesse momento, mas eu consigo, por exemplo, tem momentos que eu já sei, entre um paciente e outro, eu falo, não, é agora. E aí eu tô ali calminha, e vai ser meu momento. Agora, se eu quero uma prática, por exemplo, que me ajude a dormir, eu posso fazer também uma para dormir. A única coisa que eu explico para os pacientes é que se você dormiu, você praticou uma parte, o resto você dormiu. Porque tem gente que acha, pratiquei tão bem que dormi. Não, você praticou e depois você dormiu. Sim. Você saiu da atenção, mas funcionou para dormir, entendeu? Então eu não encaro como um horário melhor, não. Mas o horário que se encaixa na sua vida. Não, e quando você se sentir convidativo, né, naquele momento de tipo, nossa, talvez é o momento de trazer a consciência, eu preciso agora olhar para isso que eu tô sentindo, antes que eu tome uma decisão errada, Sim. Antes que eu fale uma coisa sem pensar. Então eu acho que é bem para esse lado, né, de voltar muito para si. E tem muita conexão com o autoconhecimento, né? Muita. Que quanto que a gente traz para si essa olhar do que eu tô sentindo, do que eu tô observando, enfim.
Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Mas enfim, você pode compartilhar com a gente algum exemplo ou um estudo, né, que mostra esse impacto positivo do mindfulness? Tem alguns estudos, né? Então, por exemplo, lá em Massachusetts, que é um pioneiro aí, né? Que veio o primeiro protocolo do John Kabat-Zinn, que é o MBSR, é onde você vê os estudos bem significativos, tanto com paciente com dor crônica, oncológico, pessoas que conseguiram reduzir realmente e ter isso evidenciado, posso até te passar depois, nível de estresse mais baixo, depressão mais baixa, ansiedade, né? Então, você tem bastante coisa na literatura, mas também, se eu te der exemplos do dia a dia, eu tenho vários, sim, de pacientes, várias mudanças significativas, tanto em termos de saúde física, quanto saúde mental, sabe? De eu escutar do paciente, assim, Ju, nem acredito que eu não faça mais isso. Principalmente pacientes que eram muito explosivos e acabavam tendo atitudes que depois se arrependiam, né, contra o transtorno. Então, pacientes que reduziram medicação, que tomam medicação para um monte de coisa, pressão, não sei o que, um monte de coisa. E aí, quando você vê aquele paciente está reduzindo, isso é maravilhoso. Paciente que trabalha muito com essa área de emagrecimento, e aí você também vê como é que eu falo, esse benefício, né? Você vê que a pessoa está conseguindo trazer essa consciência para ela também, para a parte de se alimentar, que é uma área que eu gosto pra caramba, né? Porque você vê o quanto que a paciente consegue não comer mais, nem por impulso, nem por emoção. E a atenção plena, que é esse passo que vem antes, né? Que não adianta eu falar para a pessoa, faz isso, faz aquilo. Ela tem que sentir aquela atenção antes, né? As pessoas entram muito no sistema de recompensa, né? Sim. Então, assim, essa questão da alimentação é uma delas. Eu mereço isso porque eu tô cansado, eu tô exausto, eu trabalhei muito, alguma coisa do tipo. Aí o que que é? Normalmente, às vezes, é a bebida, ou é a comida, ou é alguma coisa ali para tirar nutrir esse sistema de recompensa, né? Então, isso que é essa questão de não comer com emoção, né? Isso. E quais são algumas técnicas simples, né, para começar a praticar o mindfulness no dia a dia, assim? A gente fala que tem a prática formal e informal. A informal tô comendo, eu vou prestar atenção no que eu tô comendo. Então, como é que eu presto atenção? Não é só a comida tá gostosa, né, dar uma qualidade para essa comida, mas é sentir essa comida. Então, por exemplo, vou botar um arroz na boca. E aí eu vou fechar o olho, justamente para não ser um outro sentido que vai atrapalhar a sensibilidade naquele momento, o tato, o paladar naquele momento. Então eu vou fechar o olho e aí eu vou sentir na minha língua, vou sentir esse alimento, se tá quente, se tá frio. Então é uma coisa que dá para fazer quando você tá se alimentando, por exemplo. Ou vou tomar banho. Meu banho da noite, e aí eu tô sentindo a água caindo. E aí eu sinto como é sentir essa água caindo agora, né? O do caminhar na rua eu gosto, mas como a gente não vive, né, num lugar sem perigos, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado só. Então eu sempre falo para os pacientes, se for fazer, não faça em qualquer lugar não. Porque a gente não pode hoje andar sentindo o pé, porque você tem que estar atento, né? Ao carro que vai passar, se tem alguém, sei lá, assalto, não sei o quê. Então é uma coisa que eu até tiro. Mas claro que se você estiver num lugar que seja seguro, tranquilo, sentir uma grama, sentir alguma coisa no num condomínio ou numa fazenda, alguma coisa que você vê que você tá ali tranquila. Tá tranquilo, que você pode fazer isso. Aí sentir, então assim, você ativar os 5 sentidos, né? Você ativar eles com essa atenção plena. Essa é uma prática que já dá para passar, porque todo mundo pode fazer e você vai percebendo que você vai trazendo atenção plena para você em outras situações, às vezes numa discussão, só porque você está fazendo aquilo. E vamos trazer para o pessoal quais seriam os 5 sentidos? Para retomar, quais seriam? Tá. Visão. Olfato. Audição. Paladar. Tato. Muito bom. Então aí, tá vendo? Vocês precisam observar que às vezes é um momento de observar um pouco de cada coisa. O que tá tocando, o que tá vendo, o que tá sentindo, né? O cheiro, o sabor do alimento, o que tá ouvindo. Nossa, sabe por que eu gosto de natureza? Porque eu gosto de observar, eu acho que aguça todos esses sentidos. Quando eu tô tipo, na fazenda,
Assim, é o momento em que eu começo a prestar atenção no barulho dos pássaros, que eu começo a ver aquelas balançar das árvores, porque às vezes a gente não vê nenhum vento na rua quando a gente anda, né? Aquela loucura do dia a dia. Então eu começo a observar, tipo, tem aquele pão de queijo saindo, né? Como filha de mineiro, aquele pão de queijo quentinho saindo, você apreciar aquilo, aquele cheiro, assim, que você fala, nossa, que casa de vó. Apesar de eu não ter mais meus avós, é maravilhoso. Então eu acho que o quanto que isso traz, né, esse lado afetivo também, e que ajuda também a nossa saúde mental, né, como um todo. Com certeza. Sem sombra de dúvida. E quais são os desafios comuns ao começar a praticar? E como superá-los também, né? O primeiro é o que você estava até falando no início, que é a questão da expectativa, né? Então, na Mindfulness a gente tem alguns pilares, e nos pilares a gente tem um que é a atitude, né? E na atitude, separa mais ou menos em 8 atitudes. E uma delas é a não expectativa. E é difícil, porque a gente gera expectativa em cima de tudo, né? Não tem como você dizer, eu não vou gerar expectativa. Você vai, mas tem como você começar a estar atento à expectativa que você está gerando, se ela não é muito alta ou se você não está criando algo além. Então, por exemplo, vou meditar, vou ficar feliz quando eu meditar. E pode ser o contrário. Pode ser que na hora que você medite, você sinta tristeza depois. E aí você fala, meu Deus, eu estou pior do que eu estava. Não, você está vendo como você estava e você não estava conseguindo enxergar. Mas a meditação trouxe aquilo à tona, que provavelmente ia explodir em algum momento, né? Então, a primeira delas, eu acho que é essa questão da não expectativa. A coisa da pressa, né? Então as pessoas querem um resultado imediato e não conseguem entender que tem essa coisa de assim, qual é até a paciência, né? Mesmo que eu vou ter que ter para esperar esse momento, e essa amorosidade que eu vou precisar ter comigo, e não julgamento, não crítica. São todos esses pilares juntos. Por isso que eu falo que eu acredito muito na filosofia da Mindfulness, porque se você aplica isso no seu dia a dia, é tudo que a gente fala o tempo todo, né? Qual a atitude que a gente tem que ter com a gente? Mais compreensão, mais compassiva, amorosidade, não expectativa, não julgamento. Porque muito paciente que eu vejo fala assim, não consigo, não serve pra nada. Porque já tá se criticando e achando que não conseguiu fazer. E se você fez 3 segundos, você fez. 3 segundos. Foi o que foi possível naquele momento para você. Então eu acho que o desafio maior é fazer o paciente perceber que ele tem um tempo dele, ele tem um processo dele, e essa expectativa que ele amarrar com ele essa expectativa que ele tem, né? Quais são essas expectativas? E a gente trabalhar essas expectativas com ele. Eu acho que a importância do passo a passo, né? Porque assim, as pessoas, elas querem chegar lá no resultado, mas não adianta você não chega no resultado se você não passar por uma caminhada. E enquanto passar por essa caminhada, observar quais estão sendo as transformações, que às vezes não são, como eu disse já anteriormente, visuais, mas que a gente consegue pelo menos sentir, ou as pessoas observam que a gente está mais tranquilo, ou com algum outro comportamento, né? Exato. E como que é difícil as pessoas acham de passar por esse processo, né? De observar o que eu tô, onde eu tô indo, para onde eu sei onde eu quero chegar, mas e onde eu tô? Parece que você quer entrar como aquele filme do clique, é como se, tipo assim, não, vamos acelerar, porque eu não quero passar, eu não quero sentir esse processo. E eu falo, mas é no processo que a gente aprende, né, Ju? E as pessoas às vezes fogem um pouco disso. E às vezes perdem a oportunidade de ver quanta coisa estão ganhando. Exato. E aí almejando algo que quando chegar não vai ficar tão feliz, vai ficar frustrado, porque imaginou algo muito maior. E se tivesse validando tudo que estava conquistando, estaria super feliz com o resultado. É isso, é a validação. Exatamente. Isso eu percebo em todos esses processos. Os pequenos detalhes. Por isso que eu sempre falo também com os pacientes assim, olha, se você tem uma meta que você está achando... Por que às vezes é difícil alcançar uma meta, alcançar algum objetivo, alcançar algo no dia a dia? Porque às vezes a pessoa está querendo, só tá vendo lá no final. Mas por que não divide em metas menores, em objetivos menores, em coisas que você vai sentindo o gosto, entre aspas, de alcançar, né? Porque aí você consegue realmente falar, nossa, olha, isso eu consegui, olha, isso eu consegui. É a mesma coisa que quem corre maratona. Ele não vai correr 42 quilômetros de uma vez. Não.
Ele vai correr primeiro 5, depois ele vai correr como 10, depois vai indo, até o corpo estando preparado. E acho que essa questão da meditação é totalmente esse processo, né? Que as pessoas precisam aceitar que não é imediato. Não, e às vezes, até que você falando da maratona, eu achei interessante, porque assim, às vezes você vai começar com a prática de 3 minutos, e às vezes você pode ir para uma de 14, uma de 24, uma de 25, e aí vai chegar um dia que você só vai conseguir ficar fazendo a de 3 de novo. Mas isso não significa que você regrediu. E que eu tava falando você falou da corrida, eu lembrei, né? Porque a corrida você pode ir lá e correr 42. Mas aí chega um tempo depois de sua vida, você tá correndo 10 e tudo bem. Não significa que você regrediu na corrida. E a meditação é a mesma coisa. Porque senão a pessoa acha que ela só medita, até porque acho que a mídia em cima disso também tem uma parcela aí, né? É porque a pessoa, para meditar, acha que tem que ficar assim, falando zen. Aí tem que sentar na postura X, tem que fazer não sei o quê. Aí as pessoas vão criando uma atmosfera em torno daquilo que não é isso, não é o real, né? Uhum. Não é aquilo que você consegue trazer para o seu dia a dia. Aí fica muito distante meditar. Porque você fala, meu Deus, se eu precisar disso, eu vou precisar de um tapete, de um bozu, de um não sei o quê, ligar a luz, falar calmo, né? Você não vai conseguir incorporar aquilo no seu dia a dia, né? Uhum. Então eu acho que tem muito essa visão também do que é chegar lá, né? Exatamente. Essa questão do ambiente é interessante, porque às vezes as pessoas querem exatamente isso, né? Nossa, então eu vou colocar uma luz tal, vou estar num ambiente que eu não vou ouvir ninguém falando, e hoje em dia é difícil, né? Porque se não tem a pessoa falando, às vezes até o telefone toca, né? Não tem como ser tão assim. Mas assim, eu acho que o ideal é um ambiente confortável e estar disposto, não é, Ju? Exatamente. Estar disposto é uma outra coisa bacana da mindfulness, né? Essa coisa de você estar disposto, de você estar aberto para a prática. Ter esse olhar de curiosidade, que a gente perde isso ao longo da vida, né? Na infância a gente tem essa curiosidade de chegar animado em lugares. Hoje a gente já chega cheio de preconceitos. Então a gente já vai para situações que alguém falou isso, que eu acho que vai ser ruim, que eu acho que vai ser bom, que eu acho que... Você não vai com um olhar de abertura, curioso. E para a prática igual. Se eu já vou para a prática achando que vai acontecer isso, aquilo outro, eu não estou aberto, não estou disposto para aquela prática. Eu quero que aconteça aquilo que eu estou querendo. E não quero deixar acontecer. Que esse deixar, né? Deixa eu me permitir aqui, entrar nessa situação, e vai ser cada uma. Que é uma coisa até que é importante que eu peço para os pacientes, assim, terminou, tenta descrever em algum lugar. Né? E às vezes os pacientes que têm preguiça de escrever, eu falo, grava um áudio. Isso. Mas assim, é importante cada vez que faz, porque isso é o treinamento também. Senão eles ficam com a sensação que não está acontecendo nada. Quando você vai gravando, ou escrevendo, né, você vai trazendo para a consciência, à tona, exato. Como foi aquela prática naquele dia? Se veio alguma coisa, se não veio, se conseguiu estar atento, se o pensamento vagou muito, né? Porque, e aí essa é outra coisa, o pessoal acha que vou meditar, minha cabeça vai ficar vazia. Né? A cabeça de ninguém vai ficar vazia. Não tem como. Eu não sei se você viu, mas aquele estudo que fizeram com os monges, foi algum documentário que eu vi, mostrando que até eles, quando estão meditando, as áreas estão lá, tudo acesinha, né? Então não significa que tá sem pensar em nada, né? Então quanto mais a gente aqui, numa cidade movimentada e tudo, a gente não vai ter como não pensar em nada. Não, mas foi o que eu te disse uma vez que nós conversamos, né, a respeito até mesmo do meu marido. Ele fala assim, Marcela, como que eu vou meditar, sendo que a minha cabeça pensa 50 coisas ao mesmo tempo, né? Que ele com certeza vai assistir esse vídeo e ele é a minha referência para as pessoas agitadas. E eu falo assim, olha, mas tenta pelo menos ficar 2 segundos, assim, não é não pensando em nada, mas tentar prestando atenção numa coisa que você está fazendo. Porque uma coisa, ele fala assim, é muito difícil. Mas eu falei assim, olha, vamos lá. Uma coisa que ele gosta de fazer é cozinhar. É impressionante. Quando ele vai para a cozinha, ele consegue manter ali, ele com ele mesmo, aquele momento de preparar, experimentar os alimentos. Tanto que quando ele vai comer, ele é o que menos come, porque ele já degustou tanto antes que ele não vai comer. E eu falo, mas será que não é um momento também meditativo? Exatamente. Porque isso ele faz muito depois, quando ele chega em casa, que ele está exausto, e ele fala assim, eu acho que eu vou cozinhar. Mas ele faz com uma atenção aquilo ali, que eu fico ali impressionada, é vibrante, sabe? Então é importante as pessoas verem que não necessariamente ficar com os olhos fechados sem fazer nada, né? Não.
por exemplo, pacientes que têm religião, né? Ah, Que praticam alguma religião, que vão rezar um terço, estão meditando. Porque você parar, né? Se você prestar atenção, o terço é o quê? Vou ali fazer tantas rezas, bolinha por bolinha. Então, meu foco de atenção tá só naquilo. uhum, Então, eu estou meditando. É uma prática meditativa. Ou cozinhar, né? Se eu estou trazendo atenção plena para o que eu estou fazendo, é o flow, né? Se eu estou fazendo atividade física, imersa ali na atividade, você está sentindo aquilo dali. Então, você está praticando. São as práticas que são as informais. Não é só sentar, meditar e é só desse jeito, entendeu? eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, Tem que quebrar esse tabu, exatamente. né? E o objetivo, assim, de até de falar desse assunto é exatamente, gente, não é não pensar em nada. É mais do que isso, a meditação, né? É... Agora sim, como que as empresas e as instituições estão integrando o mindfulness no ambiente de trabalho? Isso é uma pergunta legal porque eu trabalho com adultos do mercado de trabalho que estão ali trabalhando praticamente 12, 16 horas por dia, dependendo. Tenho pacientes que trabalham mais do que as 8 horas pré-estabelecidas, orientadas, que é o ideal para a saúde, mas que estão ali, o que eu faço, tal, produtividade, bater meta, isso, aquilo, enfim, o mercado não para, às vezes é mercado internacional. Então, assim, você tem observado, na sua visão, algum movimento das empresas em relação a, Sim, tem aumentado cada vez uma mais. Se você meditação? olhar, assim, as grandes empresas, o Google, NASA, Intel, todas essas, eles têm programas de mindfulness dentro das empresas, tá? Mas uma coisa que aí eu observo também, que me chama muita atenção, os pacientes que trabalham nesse ritmo que você está trazendo, né, de 12 horas, 16 horas, eu sempre pergunto, eu falo, na empresa tem algum programa? Fala, Ju, acho que tem. Tipo assim, existe os programas, né? Mas muitas vezes não tem o acesso. Porque tá ali, entendeu? Então, de tempo em tempo eles até oferecem, até tem. Então, isso é o que eu escuto muito. Agora, se você buscar, você vê realmente todas as empresas colocando, trazendo os programas, entendeu? Os bancos, todos. Assim, se você falar qualquer empresa, é raríssimo não ter já um programa dentro, entendeu? Agora tem que ver até que ponto que os funcionários se beneficiam disso, porque às vezes, por exemplo, tá ali o programa pro funcionário. Só que ao mesmo tempo que o programa tá ali, aquele funcionário ele tá sendo cobrado também, né? De meta, de resultado, de não pode perder tempo, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí como que esse paciente vai dizer, não, eu vou tirar esse tempo para fazer isso, se eu tô sendo cobrado para fazer aquilo? E é isso daqui que vai garantir meu trabalho aqui, minha recompensa, né, do financeiro que precisa aí no final do mês. Então, às vezes ele vai dizer, não vou para isso Mas agora. eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de todo mundo para executar, tanto atividade física, Sim. até da alimentação, né? Não tenho tempo para comer. Imagina meditar. Não, isso de não ter tempo para comer, eu acho até Eu engraçado ouço assim, isso diariamente. porque assim, todo mundo tem tempo para comer. Você faz o tempo, você cria o tempo, né? Exato. Se você tiver, tipo assim, 20 minutos, você come. E não precisa comer rápido, né? Se você se programar, que eu acho que é a questão muito da programação, né? Então, se eu sei que eu vou ter dias corridos, e é outro ponto que eu trago para os pacientes, principalmente que estão em processo de perda de peso. Você sabe que não vai dar para sair, leva alguma coisa. Você pode parar um pouco. Não vai cair nada, nenhum sistema, nada vai ser horrível durante 20 minutos ali. E é o que eu falo, tudo na vida é o planejamento, né? Quando a gente tem o planejamento, a gente já pensa assim no dia, amanhã eu vou fazer isso, então eu vou me organizar para isso, tal. Não tem como você não ter alguma coisa ali próxima para comer, uns 5 minutinhos para nem comer uma barrinha ou algo assim dentro da alimentação mesmo. E atividade física, se eu vou de carro, será que eu não consigo fazer meia hora? Eu comecei a fazer isso, Ju. Eu tinha muita dificuldade de colocar horários. Falei, não, esse horário é de regra que eu preciso fazer para atividade física. E eu via que, não, mas tá difícil fazer uma hora, vamos fazer meia. Depois, tava indo, então vamos fazer 40 minutos, até chegar a uma hora que eu sempre quis. Então, é esse planejamento que também você sugere. Sim. E você vê o que você quer como prioridade, né?
Porque, por exemplo, a atividade física eu enxergo como prioridade na minha vida. Sim. Então eu tenho que fazer, e eu quero fazer, e é meu momento, e ponto, entendeu? Eu não vou marcar nada naquele horário. Uhum. Porque é um momento. Aí, claro, se acontecer alguma tragédia, alguma coisa, claro que eu vou parar para fazer. Mas, via de regra, tá ali minha prioridade naquele momento. Então, eu me planejo em cima das minhas prioridades. Quais são minhas prioridades? Né? E aí, por quê? Se a gente fala que não dá tempo, então não tenho tempo de comer, não tenho tempo de praticar uma meditação, não tenho tempo de praticar atividade física. A vida vai te cobrar isso tudo, da pior forma, né? Porque você vai adoecer, você vai ter um colapso, ou o que a gente está vendo agora, né? Várias pessoas com um nível de ansiedade altíssimo, né? Aí começam a ter vários outros sintomas que se assustam, então uma amnésia do nada. A pessoa do nada fala, hoje eu não consegui, tô com alguma coisa, toda hora eu escuto isso, tô com alguma coisa, tô com alguma coisa, Não tá, o que você tá, o nível de estresse é altíssimo, né? E deixou de fazer todos esses pilares, olhar para todos esses pilares. Então, o não ter tempo, pode hoje falar assim, não tenho tempo, e lá na frente você não vai ter opção. Eu falo que eu estudo o envelhecimento, não é para trabalhar com o idoso que já teve demência, é para trabalhar com o adulto que ainda está nesse processo. Porque as pessoas acham que a conta vai chegar o mês que vem, o ano que vem. Não, Já lá tá chegando. no envelhecimento também. Aí chega lá, tem aquele envelhecimento de depender dos outros, de não ter qualidade, tipo, sabe, ter umas dificuldades. Então, assim, tudo na vida é equilíbrio. Então, eu acho que quando eu trago muito aos pacientes do Instituto essa questão de mente, essa questão de cérebro e o físico, que é interligado, né? E também tem essa questão do espiritual. Por quê? Porque não tem como, se a gente não equilibrar tudo isso, se a gente só for ali no trabalho, chega uma hora que o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Aí entra na exaustão, que é o burnout que tá todo mundo falando a respeito, né? Exato, todo mundo falando agora. Então, a gente tem que trazer esse equilíbrio. Então, quando eu venho falando de alimentação, de atividade física, de meditação, de até mesmo o hábito de leitura, porque por mais que a gente é muito mais fácil para o nosso cérebro a gente ficar vendo vídeos, porque nós estamos ali mais de forma passiva. Quando a gente começa a ler, a gente entra com uma ação mais ativa do cérebro, da leitura e tudo mais. Só que a gente não. O cérebro tá ficando um pouco preguiçoso. Mas não só o cérebro, o corpo, a mente, as pessoas de modo geral. Então, acho que trazer essa conscientização que a gente está falando no mercado de trabalho, pode ser que eles tenham, só que às vezes as pessoas não estão vendo a prioridade na vida para colocar isso, né? Sim. Ótimo. E aqui também, quais aplicativos ou recursos você recomendaria para quem está começando? Tem desde aplicativos que você acha fácil na internet, né? Então, por exemplo, tem o Headspace, tem o Medite-se, tem o da Vivo, é legal também. Tem alguns aplicativos que são bacanas, né? Eu recomendo assim, para a pessoa entrar em contato, eu acho legal pegar algum desses aplicativos. Mas se a pessoa quer fazer mesmo, eu acho bacana buscar um instrutor, justamente por isso. Porque senão, por exemplo, você pode entrar em contato, gostar um pouquinho, mas aí é aquilo que você acaba... Aí generaliza e fala, não deu certo. Não deu certo. E aí se você acha uma pessoa que vai estar te acompanhando, a pessoa consegue te mostrar qual é a dificuldade que você está tendo. E aí você vai conseguindo avançar. E, Ju, mas é o que a gente trouxe também, né? Porque se a gente sabe o quanto de pessoas, o número tem aumentado de pessoas ansiosas. Se o número de pessoas ansiosas tem aumentado e a gente está ali, faz essa questão, fecha os olhos, respira e não pensa em nada. Tô dando um exemplo assim. Sim. Talvez não é a melhor alternativa. Então, com o instrutor, ele consegue... não, isso deu certo, isso não deu. Consegue fazer da forma que melhor atende, né? Mas eu tenho paciente que fala pra mim assim, Ju, quando eu começo a escutar a voz, a música, eu fico irritado, eu desligo. Tipo assim, não começa nem a meditação. E aí a palavra que vem é irritação. E por que vem irritação? Porque a ansiedade está lá em cima. Entendeu? Tá vendo? Então só de escutar a musiquinha já traz uma irritação, entendeu? Então, para esses pacientes não adianta. Porque a ansiedade está alta e sabe que precisa fazer aquilo, então aquilo já gerou até uma aversão, não é uma coisa que vai ser produtiva, né? Exatamente. Vai surgir o efeito contrário. Um efeito rebote. De irritação.
E quais são os passos mais importantes para começar a praticar o Mindfulness hoje e onde encontrar mais informações? Ó, acho que o primeiro é essa coisa da abertura, né? Então o primeiro passo é se você está aberto, você querer, né? Tá disposto a fazer a prática. Esse é um passo importante. Segundo, já começar a trazer para o dia a dia essa questão da consciência em tudo que você for fazer. Então, por exemplo, assim, pô, se eu vejo que eu tô comendo rápido, a gente falou da alimentação, se eu vejo que eu tô comendo muito rápido, eu nem lembro o que eu comi. Ou todo dia eu percebo que eu tô com dor no estômago, ou tô tendo uma dor de cabeça repetitiva, ou meu sono, tô com a hipersonia ou uma insônia. Então, todos os sintomas que a gente começa a perceber que estão ali aparecendo e que estão tirando a gente, né, da nossa qualidade de vida, eu acho que é o primeiro passo para a gente trazer a consciência e dizer, opa, acho que está na hora de eu praticar atenção plena, sabe? E eu acho que o outro passo é começar a procurar essas práticas simples, curtas, né? Então, de 2 minutos, 3 minutos, nada muito longo, achando que se você meditar só, sei lá, 10 minutos, repetir mantra, nada disso. Eu acho que é pegar uma coisa simples, que a pessoa tenha acesso, e aí ela veja que aquilo fez um efeito positivo nela, e aí você vai vendo, não, acho que dá pra fazer, igual você tá falando da sua atividade, né? Você colocou 30 minutos e foi aumentando, né? Até você perceber que, pô, dá pra eu fazer isso, e esse benefício eu posso não perceber agora, mas ao longo da minha vida, ao longo do tempo, eu vou vendo o quanto que isso está me ajudando no meu dia a dia. Nossa, a disposição é outra, assim. E eu vejo que eu gosto, sabe, foi criando um hábito de ter essa questão de meditar, acordar com calma, porque antes eu sou agitada, né? Todo mundo já vê que eu faço milhões de coisas e tal. Então, assim, depois que eu começo o dia, vai embora e tal, mas aí então eu faço isso antes de começar. Ali medito, penso, faço as minhas orações e tal. Aí pronto, agora eu vou pôr roupa de academia e vou. E vou firme e forte. Então, assim, é uma estratégia, mas às vezes eu via que pode ter gente que fala, não, como você, não funciona dessa forma, eu tenho que ter em outro momento. A gente tem que saber adaptar e não falar assim, eu faço dessa forma, você tem que fazer igual. Não. Porque às vezes não vai funcionar, entendeu? Até isso que a gente tá falando mesmo da atividade física. Eu amo fazer atividade física, mas tem gente que não ama. Então eu não vou querer que todo mundo ao meu redor ame. Né? Então o que eu faço? Eu vou estimulando essa pessoa que ela se movimente. Então eu trago um movimento para a consciência dela. E através do movimento eu vou encontrando com ela o que pode ser prazeroso na vida dela que vire um hábito. Porque eu estaria mentindo também se eu falasse, você não precisa, todo mundo precisa. Né? Mas eu não vou querer que ela fale, Ju, eu amo correr. Não, não ama. Paciência. Mas alguma coisa você vai entrar em contato e você vai falar, pô, isso daqui para mim tá virando aquele momento meu. Né? De alegria, de contato com pessoas, ou de estar sozinho, depende, né, da pessoa, mas um momento de relaxamento, um momento de você perceber que assim, pô, isso muda meu dia. Porque senão o que a gente faz? A gente espera o dia acabar, e aí vem o que você estava falando, a gente vai para as fugas, né? Então eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso todo dia estar num bar, todo dia eu preciso fumar. Meu cérebro naquele momento tá gritando ali para ligar meu parasimpático e fazer meu corpo dar uma acalmada, né? Agora, se eu consigo já trazer isso para o meu dia, eu vou tendo, sim, estresses, mas eu estou aprendendo a monitorar esse estresse, a maneira como eu vou agir em relação ao que está acontecendo comigo, né? Exatamente. E assim, você gostaria de deixar assim, alguma mensagem ou alguma sugestão a quem está querendo trazer esse novo aprendizado ou até mesmo aprimorar, né, que é o mindfulness? Interessante sua pergunta. Deixa eu pensar. Eu acho que o mais importante, né, para quem está querendo conhecer, se puder, né? Eu falo se puder sempre, é uma palavra que eu sempre falo, se você puder, tiver tempo, porque eu acho que a gente se cobra muito. E aí, se você também coloca a meditação como mais uma cobrança no seu dia, do ter que, eu acho que vai entrar num lugar que não é para entrar. Então, acho que a mensagem que eu deixo a partir do momento que você quer isso, né, que você está disposto para isso, que seja leve, que você seja menos crítico, mais autêntico com você, perceba seus limites, o quanto que você pode, o que você não pode, claro que sem se boicotar, achando que, né, nunca pode. Mas eu acho que o maior conselho é uma coisa que tem até na Mindfulness lá para a 7ª semana, que a gente trabalha muito amorosidade, né? Mas eu acho que é trazer isso desde o início, sabe? Esse olhar pra gente com menos crítica, mais amoroso,
trabalhar mais nossa autenticidade, nossos limites. Acho que pro dia hoje, eu acho que você consegue trazer atenção para você quando você consegue ser mais amoroso com você, mais acolhedor. Nossa, incrível. Acho que fechamos com chave de ouro, né, Ju? E também é bom a gente deixar aqui, né, que a gente vai também, nossa parceria de oferecer tanto direcionamento e o aprimoramento para quem quiser depois saber um pouco mais, mas trazer a importância do Mindfulness também no dia a dia de quem está buscando, né? Então, às vezes fala, mas quem pode ser? Nós estamos aqui sempre para ajudar, né? Sim, com Sem certeza. sombra de dúvida. Ju, muito obrigada por ter vindo diretamente lá do Nordeste de Salvador, da terra de calor humano, né? Que maravilhoso. E seja sempre muito bem-vinda. E se você tiver algum comentário, deixe aqui que depois a Ju pode responder também, né, Com Ju? certeza, estou super aberta. Muito obrigada. Obrigada Viu, a Ju? você, Marcela. Imagina.